Grava. Então, bora, meninos. Cara, ó, mais uma, né? Quarta-feira de guerreiro. E, meninos, vamos lá. O que tá acontecendo aqui, velho? Pera aí. Cara, o Zoom tá loucão, pera aí. Pera aí, galera. O Zoom tá meio from hellzão aqui. Compartilhar. Compartilhou. Então, bora. Cara, hoje vamos falar sobre força elétrica e também comentar, cara, sobre uma lei importante conhecida como Lei de Coulomb. Então, hoje vamos entrar num lance importante aí para vocês, tá? Comentar sobre a força elétrica e falar sobre a Lei de Coulomb. Lembrando, galera, que em aulas passadas a gente falou sobre os processos de eletrização, né? Começamos a estudar a eletricidade estática. Essa aqui, cara, vai meio que acelerado. Mano, essa eletricidade, ela não cai muito no Enem, não. Então, vamos meio que rapidinho, tá? Para agilizar nosso processo. Cara, minha internet parece que tá travando aqui, tá meio estranho. Qualquer coisa, eu vou cortar aqui uns trem aqui para ver se acelera mais. Mano, chama no bate-papo qualquer coisa aí. Vocês estão escutando o que eu tô falando aí? Tá travando aí ou não? Tá normal? Tá normal? Vocês estão me escutando aí, galera? Alguém dá um toque aí no bate-papo. Você tá normal? Sim, senhor. Beleza. O meu tá travando aqui, cara. Então, vou esquecer na minha tela. Se o Guilherme falou que tá normal, então beleza, tá? Cara, você vai fazer um teste aí, tá? Você vai pegar uma bola de borracha, um balão, né? Vai esfregar ele na sua, né, blusa, esfrega, 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 esfrega. Abre a torneira até sair o filetinho de água e só aproxima, não toca. Só aproxima o balão da água e vai puxar. Vai rolar essa curva aqui, ó, né? Mano, a água, ela é polar ou apolar, hein? Quem que é bom de química? A água é polar ou apolar? Ih, vocês também não estão estudando química, hein? A água, meninos, ela é polar ou apolar? Ninguém vai responder, não? Tá com vergonha? Polar. Deu uma Né? travada aí. Deu uma travada. A água Polar. Ela é polar, né? A molécula da água é o HBO, um átomo de oxigênio, ligado a 2 de hidrogênio, né? E falar que ela é polar, formam-se polos, né? Tipo, o H fica mais, não é assim? E o O aqui fica menos, não é isso? Então, cara, tem muito hidrogênio lá, né? Então, cara, o que acontece, mano? Você esfregar o balão ou uma bola de borracha na sua blusa, o que vai acontecer é que esse esfrega, 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 vai fazer com que elétrons, cargas negativas da sua blusa, fiquem grudados na bola. Vou esfregar, 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 tá? Então, gruda elétron aqui, tá? Esse cara fica forrado de cargas negativas. Quando tu aproxima do filete da água, mano, ele vai começar a atrair, cara, essa parte dos Hs. Então, rola uma atração e você vê a água entortar. O trem mais engraçado, tá? Hoje, vamos ver como a gente determina a força elétrica entre duas cargas. Fala. Tá mudo? Deu uma travada para nós aqui. Na hora que você falou lá do polar, da água polar, da água... Não, mas então peraí. Professor, Oi, gente. você fez chamada que eu entrei um pouquinho depois. Foi, eu fiz. Fiz chamada. Como é que é seu nome? Quem tá falando? Matheus. Matheus, não, então tá registrado. Ó, o Matheus tá presente, tá? Ô, Matheus, seguinte, eu vou no finalzinho da aula, tá? Eu vou lá na lista, sai e entra de novo. Eu não tô ouvindo ninguém. Teste, vamos testar. Alguém está me escutando? E aí, galera, tá? Vocês estão me escutando? Alô? Sim, eu Sim, tô. senhor. Então Eu beleza. também tô. Tô, ministro. Então, peraí. Então, minha internet parece que a minha agora estabilizou. Se você não estiver me escutando, pode ser que a sua também dê uma travada, tá? Então, vamos lá. Relaxa. Quem entrar depois, quiser sair e entrar para tentar melhorar a conexão, tá? Relaxa que no final da aula eu tiro um print lá dos participantes da reunião. Aí isso serve também como uma chamada, tá? Eu não preciso falar o seu nome aqui, tá? Mas vamos lá, galera. Vamos começar com calma, né? Hoje vamos aprender, meninos, a determinar a força com que duas cargas se atraem ou se repelem, tá? A experiência que você vai fazer é pegar um pedaço de plástico, de borracha, pega uma bola de plástico ou um balão de festa e esfrega ele na sua blusa. Esfrega, 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 esfrega. O que vai acontecer é que vão grudar elétrons dele.
Você vai abrir um filete de água na torneira bem fininho, só aquele mijadinho, tá? E na hora que você aproximar, você vai ver a água entortar. Essa época do ano que o ar está mais seco, é bom para fazer isso aí, tá? Isso é porque vai atrair esses H+ aí da molécula da água. Mano, a gente já viu, recordando em aulas passadas, né? Isso, recordando em aulas passadas, existe uma lei matemática conhecida como lei de Dufay, né? Não é isso? Ah, galera, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Tá travando de novo? Travou de novo ou não? O meu travou. Não, não travou ainda não. Não? Galera, parece que tem um slide que eu coloquei de tela de fundo, que quando eu coloco ele, essa água balangando aí, parece que tá pesando aqui. E pelo menos na minha tela, tá saindo com atraso aqui. Eu tô me vendo aqui no cantinho com delay, mas vocês estão escutando normal, né? Então vamos. Tô escutando normal. Normal, né? Pode Então tá aí. continuar. Então, é eu que tô me vendo com atraso aqui. Mas vamos lá, galera. A lei de Dufay todo mundo conhece, né? Mano, ó, quando eu tenho duas cargas elétricas de sinais opostas, elas se atraem, né? E, cara, quando eu tenho duas cargas elétricas de mesmo sinal, aparece uma força que tende a afastar elas. Rola uma repulsão, não é isso? Ah, é repetido isso aqui, você já viu, né? Cara, primeira aula de eletricidade a gente comenta isso. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Eu sei que está repetido. O que a gente vai ver hoje é como nós vamos determinar essa força que atrai ou afasta duas cargas elétricas. Isso é conhecido na física, galera, como lei de Coulomb. Enfim, meninos, olha, isso na física recebe um nome, é chamado de lei de Coulomb, tá? Que parada que é essa de lei de Coulomb? Meninos, a lei de Coulomb, ela é uma equação matemática que vai permitir com que a gente determine qual é a intensidade da força com que duas cargas se afastam ou se atraem. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? Ela é uma equação matemática que vai permitir com que a gente determine a intensidade da força elétrica com que duas cargas se atraem ou se repelem. Isso aí você já conhecia, né, meninos? Cargas de mesmo sinal se afastam, repelem, e de sinais opostos se atraem, né? O que a gente vai aprender hoje é o que? É determinar o módulo dessa força. Ela é uma equação. Então vamos começar, galera. O que nós temos que entender, hein? Existia um físico alemão chamado Charles Augustin Coulomb, tá? Que inventou um equipamento científico chamado, cara, de balança, né, eletrostática. Ou seja, ele inventou um osciloscópio. E, cara, eletrizando por atrito, por contato ou indução, ele vê a forma, né, como esses dois corpos se atraíam ou se repeliam. Então, o que você tem que entender? A lei de Coulomb, ela é uma equação, entre aspas, uma fórmula, que vai permitir, cara, com que a gente calcule a intensidade da força com que dois corpos se atraem ou se repelem. Então, você entendeu que a lei de Coulomb vai ser uma equação? Primeiro passo que nós vamos combinar. Fazendo experimentos, né, com o quê? Com o osciloscópio, há muito tempo atrás, né? Estamos falando de 1800 e bolinha, o Coulomb observou que a atração ou a repulsão entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas. Como assim? Cara, quando eu tenho uma carga perto da outra, eu vou chamar uma carga de Qzão e uma carga eu vou chamar de Qzinho, tá? Beleza? Uma carga eu chamo de Qzão, a outra eu chamo de Qzinho. Qzão e Qzinho. O que a lei de Coulomb diz pra gente, meninos? Quanto maior for o módulo dessas cargas, ó, uma vale, por exemplo, 4 microcoulombs, a outra, por exemplo, menos 2 microcoulombs. Eu não vou analisar o sinal, eu jogo o sinal de menos fora. O sinal de mais ou de menos é só para mim saber se as cargas se atraem ou se elas se repelem. Para calcular a intensidade dessa força, eu vou me preocupar com um módulo. Lembrando que módulo de 4 é 4. Módulo de menos 2 é 2, assim? A primeira sacada do Coulomb é que quanto maior for o produto das cargas, módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho,
maior vai ser a intensidade da força. Então, o que isso aqui está dizendo no item B? Espera aí que eu vou dar um tempo depois para você printar. A força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos da carga. Quanto maior for o resultado dessa conta aqui, Qzão vezes Qzinho, maior é a força que tende a atrair ou repelir essas cargas. Então, primeiro passo, hein, galera? Primeira colinha. Se der para você colocar isso aí num cantinho do seu caderno, a força elétrica entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas. Mano, uma carga vale 4 e a outra vale menos 2, tá? Se eu troco essa de 4, coloco uma de 5. Troco essa de menos 2 e coloco uma de menos 3. Cara, ó, 2 vezes 4 dá 8. Se eu troco por uma de 5 e outra de 3, 3 vezes 5 dá 15. A força fica maior. Quanto maior for o módulo do Qzão vezes Qzinho, mais intenso é a força elétrica. Vocês entenderam isso aí? Ô, menino, se quiser fazer isso aí no cantinho, para ficar melhor, para organizar melhor as ideias, tá? Então, ó, o que a lei de Coulomb diz pra gente, hein? Lei de Coulomb, assim. Você vai ter uma carga, chama uma de Qzão e a outra de Qzinho, tá? Então, Qzão, Qzinho, QA, QB, Q do Vila, Q do Goiás, tanto faz, tá? Quanto maior for o módulo do produto das cargas, isso diz para mim que mais intensa é a força que tenta atrair ou repelir essas cargas. A força elétrica, ela é diretamente proporcional ao quê? Ao módulo do produto das cargas. Então, é o primeiro lance, aí não esquece não. Então, quanto maior o Qzão e o Qzinho em módulo, meninos, mais intensa é a força que vai atrair ou repelir essas cargas, tá? Segundo lance que o Coulomb observou experimentalmente. Galera, ó, fazendo experimentos, a gente observou que a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim? Entre essas duas cargas vai ter uma distância, vou chamar de Dzinho. Eu vou colocar um número, tipo, vendei 3 metros, eu inventei. Se eu afastar as cargas, essa força vai ficar mais fraca. Se eu aproximar a carga, essa força fica mais intensa. Então, o que o Coulomb sacou é que quanto maior for o quadrado da distância, mano, maior ou mais intenso vai ser a força que vai atrair ou repelir essas cargas. Então, a força elétrica, ela também paga pau, é influenciada pela distância. Quanto maior for o quadrado da distância, menor é a intensidade da força. Quem quiser fazer uma colinha, então, meninos, a distância elevada ao quadrado, ela influencia no módulo da força elétrica. Só que agora é proporção inversa. Quanto maior a distância entre as cargas, mais fraca é a força que vai juntar, atrair ou esparramar, tá? A Nath está perguntando, professor, qual é o conteúdo da prova? Ô, Natália, lei de Coulomb, força elétrica, só isso, tá? Mano, de tempos em tempos, a matéria anda muito rápida no terceiro ano, porque vocês estão revendo tudo, né? Então, quando chega próximo à nossa prova, a gente escolhe só o conteúdo mais importante em termos de Enem. Dessa parte que a gente está vendo, o assunto mais importante é força elétrica e campo elétrico. A prova de vocês vai ser só de força elétrica. Fechou? Meninos, todo mundo entendeu? Oi, fala. Dá para repetir o negócio do quadrado da distância? Quadrado da distância é o seguinte, cara, tá? É o seguinte, ó. Por exemplo, se as cargas estão a 2 metros e tu tem uma força de 10 newtons, tá? Se você aumentar a distância, a força diminui, não é assim? Vamos, por exemplo, supunhar que essa distância de 2, ela vai para 6 metros, não é isso? O que está acontecendo é o seguinte, cara, essa distância aqui, ela ficou o quê? Não foi 3 vezes maior? Ou não foi, né? 3, né?
Agora, o que vai acontecer com a força? A força, ela vai diminuir. Então, vão ser menos newtons, assim? Essa força vai ser menor. Quantas vezes que ela vai ser menor? O que o Coulomb fala é que a proporção tem a ver com o quadrado. O que eu faço com a distância, eu vou elevar ao quadrado e fazer o contrário com a força. Ah, então, peraí. Se a distância ficou 3 vezes maior, eu elevo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, a força fica 9 vezes menor. Então, o que acontece com a distância, eu elevo ao quadrado e falo que acontece o contrário com a força. Mano, isso aí cai muito em vestibular, fica esperto, hein? Eu tenho 2 cargas, tá? 2 cargas. Aí eu vou lá e dobro a distância. A distância aqui é 3 centímetros. Eu dobro 3, ela passa para 6. A distância ficou 2 vezes maior. Eu elevo ao quadrado. 2 ao quadrado, virou 4. Ah, então a força fica 4 vezes mais fraca. Tá? Tranquilo aí, irmão? Você entendeu a lógica? Então, a força elétrica, ela é inversamente proporcional. Não é inversamente proporcional à distância, não. É inversamente proporcional ao quadrado, tá? Quando aparece quadrado, por exemplo, a gente está proibido de usar a regra de 3. Tipo, ó, você põe a mão lá perto da televisão, os cabelinhos arrepiam, uma força de 20 newtons. Aí você faz a distância ficar 4 vezes maior, a força não vai ficar 4 vezes menor, não. Se você afastou e a distância ficou 4 vezes maior, o que acontece com a distância? Eu elevo ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. E faço o contrário com a força. A força fica 16 vezes mais fraca. Fechado? E o último fator, meninos, que interfere é o meio. Mano, o ar faz diferença entre essas cargas ter ar, ter água, ter óleo? Faz. Porque o meio material, mano, se eu colocar alguma coisa, tipo ar entre as cargas, as moléculas do ar têm prótons e elétrons. E aí você vai distorcer a nuvem eletrônica e pode acontecer do material aqui entre as cargas deixar essa atração mais intensa ou menos intensa. Então, outro fator que entra na festinha, a gente vai chamar de K. Mas você entende que a força ela é inversamente proporcional à distância? Quando a distância entre as cargas diminui, a força aumenta. Sim? Distância diminuiu, a força diminui. Quando a distância diminui, a força aumenta. Quando eu aumento a distância, a força diminui. O outro fator que entra na festinha é que a força elétrica é diretamente proporcional a uma constante K do meio, chamada constante da eletrostática. Yasmin, matéria da prova, mesmo do simulado, isso mesmo, tá? Prova e simulado, mesma matéria, mesmo conteúdo, tá? Ou seja, meninos, então cada material, a gente vai no laboratório, tá? E faz experimentos. Tem materiais que potencializam a atração. Tem materiais que, cara, fazem com que essa atração fique o quê? Mais suave, tá? O simples fato do ar estar mais seco deixa a atração eletrostática mais intensa. Então, períodos do ano onde o ar está mais seco, a eletricidade estática ela fica mais intensa. Mano, é comum daqui para frente, na secura, nós estamos em seca, né? Umidade do ar baixa. Você vai pegar em alguma coisa, pegar numa pessoa e tá, leva choque. Às vezes até faísca, tá? Então, meninos, para representar isso aí, olha, todo material vai ter um K. O K é chamado de constante eletrostática do meio. Cada material vai ter o seu. Se eu colocar um K alto, significa que o material ajuda as cargas a se atraírem ou a se repelirem. Se eu colocar um K pequenininho, isso diz que o material ele está dificultando a atração ou repulsão entre as cargas. Em geral, galera, você não tem que decorar isso aqui não, hein? Mas para vestibulares, para Enem, é comum você falar que entre as cargas não vai ter nada, vai ser vazio, vai ser o vácuo. E aí no vácuo eu tenho o valor do K como sendo 9 vezes 10 a nona. Em geral, os problemas vão te pedir para usar o K como sendo 9 vezes 10 a nona. Ele é uma constante que depende do meio. Quando que vai ter esse valor? Quando entre as cargas for vácuo, for vazio, ausência de matéria. Se entre as cargas tiver ar, aí é um outro K. E o trem é complexo.
Porque o fato do ar estar mais úmido ou mais seco faz esse K aqui mudar. Enfim, meninos, quanto maior a constante eletrostática do meio, isso diz que o material ali, as moléculas vão se torcer nuvem eletrônica e vão ajudar a fazer com que as cargas se atraiam ou se repilam. Ou seja, quanto maior o valor do K, maior a constante elástica, ou constante eletrostática, mais intensa é a força que vai atrair elas. Ô, meninos, ó, atravessou aqui, então maior vai ser o F, né? Tranquilo? Não apareceu o F não, né? Mantém um F aqui, hein? Tá, apareceu. Então tá aí. Meninos, alguma dúvida? Trocando em miúdos, meninos. Como que eu vou determinar a força elétrica entre duas cargas? Saber como duas cargas se atraem ou se repelem. Não, nós temos uma equação para isso, é a lei de Coulomb. Tudo aquilo que eu falei no slide passado se resume, cara, em uma equação. Eu vou chamar uma carga de Qzão, uma de Qzinho, beleza? Então, ó, eu vou ter uma carga, um é o Qzão, o outro é o Qzinho. Vou ter a distância entre elas e vou ter a constante K do meio. Mano, traduzindo aquilo que eu disse na aula passada, que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos da carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e que a força elétrica é diretamente proporcional ao K, nós vamos traduzir tudo isso aqui numa equação. Mas olha, nós vamos condensar tudo isso numa equação e ela é chamada de lei de Coulomb. Força elétrica é igual a K, QQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Então não esquece não, hein? Tem que ficar repetindo. Essa equação aí é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que para determinar a força entre duas cargas é o K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho dividido por distância ao quadrado. É o KQQ sobre D ao quadrado. Meninos, então repete umas 10 vezes, tá? KQQ sobre D ao quadrado, tá bom? Ou senão lembra da musiquinha, eu disse do KQQ sobre D ao quadrado, lembra não? Vocês são jovens, não vão lembrar, né? Mas sua avó deve lembrar da música lá do eu disse do cada um no seu quadrado. Uma das músicas mais icônicas da literatura brasileira, tá? Depois você vai procurar aí no YouTube. Sua avó, sua mãe não, sua mãe deve ser jovem, seu pai também, né? Mas seu avô, sua avó deve conhecer o cada um no seu quadrado. Força Professor, elétrica. Eu não sou velha, mas eu conheço essa música. Conhece o Aduts? Eu disse Aduts, KQQ sobre D ao quadrado. É da nossa época de criança. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Então é Aduts, KQQ sobre D ao quadrado. Então, a lei de Coulomb diz que a força elétrica é Aduts, KQQ sobre D ao quadrado. É pegar o K, multiplicar pelo módulo do Qzão, multiplicar pelo módulo do Qzinho e dividir pela distância elevada ao quadrado. Mas usar a lei de Coulomb é fácil, tá? Você vai lá e eu disse Aduts, KQQ sobre D ao quadrado. Mas você só vai colocar os valores, tá? Qual que seria a força com que essas duas cargas se atraem? No lugar do K eu coloco 9 vezes 10 a nona. E na maioria dos exercícios nós vamos usar isso. Porque eles vão colocar as cargas no vácuo. Ah, e se não for vácuo? Se for ar, aí o ar está mais seco ou está mais úmido, vai dar um valor do K, vai ser um K diferente desse. O exercício te dá. Não tem que decorar isso aqui. Mas como a gente vai usar isso aí em todos os exercícios de força, a gente acaba memorizando isso. Aduts, KQQ sobre D ao quadrado. Ó, a carga Qzão vale 4, só que eu não posso esquecer, cara, que esse M aqui é um mili. Mano, lembra do mili? Mili é 4 milicoulomb, né? Coulomb, né? Então, por isso que eu coloquei 4 vezes 10 a menos 3. O sinal de menos aqui não entra. Quando eu vou fazer o cálculo, KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Eu não uso, galera, o sinal de menos. Eu só pego o módulo. Então, a carga aqui, o módulo dela é 2. Aqui está escrito microcoulombs. Esse micro eu troco por 10 a menos 6. E a distância, no caso, 3 metros, eu elevo ao quadrado.
Mano, só determinar força de atração ou de repulsão entre duas cargas é a conta mais idiota do mundo. Eu disse ADO, KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Aqui é 9. 3 ao quadrado é 9. Não vamos dar linha na pipa. Vamos cortar, né? Assim, cortei. Eu vou multiplicar 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Multiplicação de potências com a mesma base. Potência, hein? Eu conservo a base que é 10 e vou somar os numerozinhos. 9 menos 3 menos 6. Galera, se o Clístenes vê um trem desse, o Mauro, vai dar uma comida de rabo em mim, né? Pô, velho, corta esse cara logo, né? Cara, 9 menos 3 menos 6 vai dar 0. E na matemática, todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. 8 vezes 1. Então, nesse caso, eu falo que o módulo da força é 8. Quando eu uso a lei de Coulomb, eu disse ADO KQQ sobre D ao quadrado. Quando eu calculo, eu só tenho um número, tipo 8 newtons. Se eu ver que as cargas estão, né, com o mesmo sinal, é uma força que tende a afastar elas. Vai promover uma repulsão. Se eu ver que as cargas têm sinais opostos, eu falo que essa força tende o que? A aproximar as cargas, promover a atração. Você entendeu que calcular a força elétrica é fácil? Determinar a força elétrica é fácil, né? Agora vou uma contradição, é um lance paradoxal. Calcular a força elétrica é fácil. Agora, exercícios que envolvem força elétrica geralmente são dificílimos. Você vai pegar a sua apostila e vai dar uma olhada nos problemas de força elétrica. Exercício de força elétrica e campo elétrico é muito comum. Você tentar fazer ele, não dá conta. O grande problema, galera, é que quando a gente faz essa conta aqui, a gente só encontra o módulo da força. E a força é um vetor, tá? Em geral, problemas mais desafiadores e graças a Deus o Enem nunca usou eles no seu banco de questão, é comum você olhar para uma carga e ter um monte de forças atuando nela. Então, cara, na próxima aula a gente vai parar um pouquinho, tá? Com a eletricidade e fazer uma revisãozinha nos vetores. Um lance que o Tuan já fez com vocês na mecânica, tá? Em geral, só determinar a força entre duas cargas, como elas se aproximam ou afastam, a conta é tipo essa de rosinha, facinha, tá? O problema vai ser você olhar para o exercício e ter muitas forças atuando na carga. Aí você vai ter que usar a matemática para trocar essas forças por uma. Mas, meninos, todo mundo anotou a lei de Coulomb aí? Coloca no cantinho. Força elétrica F é igual a KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado, né? Ou, nossa, o Dancy era top demais e eu disse ADO, cada um no seu quadrado. Cara, tipo, o passeio era top demais, né? ADO, KQQ sobre D ao quadrado, tá bom? Dúvidas aí? Agora, galera, vamos lá. Uma atenção que você tem que ter, hein? Uma atenção que você tem que ter para a gente começar a fazer a nossa revisão de vetores, tá? Qual é a atenção que nós temos que ter, tá? Em problemas de vestibulares, o Enem nunca te pôs para fazer a conta da força elétrica, tá? As questões que a gente vai achar do Enem de força elétrica são questões sem cálculo, tá? Mas quando você tiver que fazer uma conta, as cargas, geralmente, ele vai falar para você que entre essas cargas não tem nada, é vácuo. E vai te pedir para usar esse valor do K. Porém, nós temos que tomar cuidado, tá? Porque tão importante quanto esses números aqui, ó, 9 vezes 10 à nona, que vai entrar na equação, são essas letrinhas. O que essas letrinhas dizem para a gente, hein? Isso, por aqui, o que essas letrinhas estão dizendo? O que esse C ao quadrado me diz? Esse C ao quadrado aqui me diz que Qzão e Qzinho deve estar em coulombs. Então, todo exercício de força elétrica, Qzão e Qzinho, QA e QB, mano, eu tenho que ter duas cargas para ver se rola uma atração ou uma repulsão. As cargas devem estar em coulombs. E vou bater a real para você. Raramente elas vão estar em coulomb, tá? Raramente. Outro detalhezinho. O que esse M quadrado me diz? M é de metro. Isso me diz que a distância D ela tem que estar em metros. Raramente eu vou ver duas cargas e a distância entre elas está em metros. Mano, o fenômeno elétrico ele é muito poderoso
no mundo dos pequenininhos. Então, geralmente, nos exercícios, são distâncias pequenas. Centímetro, milímetro, micrômetro, tá? E se eu fizer tudo certinho, N me diz que a força vai estar em newtons. Então, sempre vou ter que usar essas unidades de medida. Um cuidado que você vai ter que ter, ó, principalmente no Qzão e no Qzinho, é que é muito comum você olhar para a carga e ver assim, ó, MC, Mzinho torto C, Nzinho C e o PC. O que é isso? Isso aqui é um código, né? Aqui eu vou ler aqui Mzinho C, eu vou ler o quê? Millicoulomb, o C é de Coulomb, né? Então, se aparecer o Mzinho, eu vou lembrar que é o milli, e vou lembrar que eu tenho que trocar ele por 10 a menos 3, assim? Se aparecer tipo um zinho torto, um M mal acabado, esse cara aqui eu chamo ele de micro, e na conta eu vou ter que trocar ele por 10 a menos 6. Cuidado, tá? Se aparecer um Nzinho junto com o Czão, esse Nzinho é o nano, e o nano eu troco por 10 a menos 9. E se aparecer um Pzinho aqui, tá? Eu chamo esse Pzinho de pico, tá? Pelo amor de Deus, não coloca um A aqui não, senão fica até com conotação sexual, né? E eu troco por 10 a menos 12. Então, meninos, ó, já pegou o bizu, lembra? É de 3 em 3, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Lembra? Milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, né? Milimicro, nanopico, né? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12. Você vai ter que repetir isso aí, cara, porque aparece demais, tá? Milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, né? Menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Outro detalhezinho, galera. Outro detalhezinho. Na distância, tem muitos problemas que ele vai te dar a distância em centímetros, não é isso? E aí eu vou ter que transformar ela para metros. Lá com o Tuan, na mecânica, tu passa centímetro para metro dividindo por 100, não é? Aqui vamos nos acostumar com potência de 10. Então, quando a carga vier para mim em centímetros, a minha primeira providência é multiplicar por 10 a menos 2 e transformar ela para metros. Fechado? Isso, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, cuidado, esses mili, micro, nano, pico vão aparecer demais. A distância em centímetros, eu também não posso utilizar. Dúvidas aí, senhores? Dívidas? Decepções amorosas? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ver se vocês conseguem fazer para a gente encerrar a conversa. Vamos misturar com a física do Tuan. Vocês estão quietinhos aqui, a gente fica até com medo, né? Tranquilo, professor. Hã? Tranquilo? Sei não, você fica quieto demais aqui. Mano, ó, vamos lá, vamos com calma. Ó, vamos lembrar aqui do Tuan aqui. Ó, vamos colocar um que tem matemática aqui. Esse maluco é o Qzinho. Esse doido aqui é o Qzão. Aí. Galera, o K eu vou colocar 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, vezes Coulomb ao quadrado, tá aqui. E pergunto para vocês, meninos, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu garanto para vocês, eu juro pela sua alma, que essa carga está em equilíbrio. Meninos, ó, o Tuan fala para vocês que quando um corpo está em equilíbrio, significa que todas as forças que estão agindo nela se anulam, né? Essa carga Qzinha aqui, eu falo para você que ela tem uma massa. Mano, ela está num planeta onde tem gravidade. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ela tem uma massa de, mano, vou colocar aqui, ó, tá? 4 gramas. Ô, desgrama, hein? Isso. Professor, Oi. não dá para ver nessa parte do quadro. Aí, pronto. Dá para ver agora? Dá, agora dá. Essa vai ser a tarefa de casa de vocês, tá? Mano, se eu cortar esse fio aqui, ó, a gravidade vai fazer essa carga cair, tá?
Então, deixa eu emendar o fio de novo, tá? Manela fica despendurada, sendo atraída pelo quesão, beleza? Mano, a gravidade vale 10, eu vou falar que ela tem 4 gramas, ela empina a carroça e forma um ângulo de 45 graus. É uma questão difícil, hein? Cara, se eu chego para você e pergunto, vou perguntar na lata, na tora, hein? Se eu falo para você que a distância entre as duas cargas vale 3 centímetros, quanto que vale a carga Qzinho? Quero saber de você qual o valor da carga Qzinho. Eu quero saber qual que é o módulo da carga Qzinho. E aí, meninos? Cara, como é que você vai fazer isso aí, hein? Esse é o tipo de exercício que a gente chama de exercício casado. Ele vai casar 2 conhecimentos. Mano, 2 não, na realidade 3. Aqui casam 3 conhecimentos. Só vai resolver essa questão quem souber eletricidade. Quem sabe eletricidade é matéria minha. Força elétrica, eu disse A do KQQ sobre D ao quadrado, sim? KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado, é isso? KQQ sobre D ao quadrado. Aí. Só que quem só sabe isso não faz, né? Quem só sabe isso não faz a questão. Por quê, meninos? Ela tá misturando, cara, com a mecânica lá do Tuan. O Tuan fala que a Terra puxa todo mundo para baixo e a força com que a Terra te puxa para baixo é conhecido como peso, não é assim? É massa vezes gravidade, não é assim? Lembra? Peso é massa vezes gravidade. Lembra do baile de favela? Peso é massa vezes gravidade. E, cara, você vai precisar também de um pouquinho de geometria. Cara, essa questão aqui ela é nojenta. Você vai precisar de um pouquinho de geometria, de trigonometria. Se você lembrar que a tangente de 45 graus é 1. Tá? Como assim, galera? Como assim, hein? Mas, ó, vamos lá. Ó, eu vou só armar, você vai terminar. Essa é a tarefa de casa, hein? Essa é a tarefa de casa. Mano, a gravidade puxa esse cara para baixo, não puxa? Puxa peso, não é assim? E a eletricidade puxa esse cara para cá, não puxa? Tá? Então, ó, tá rolando uma tração e uma puxada para baixo. Você entende que a resultante... Mano, ó, presta atenção, hein? A Terra puxa para baixo, força-peso, não é assim? Peso. A eletricidade atrai esses caras, força elétrica, não é assim? Mano, e a resultante desses 2 vetores, você entende que ela está em diagonal para baixo? Essa aqui é a resultante dos 2 vetores, não é isso? Como esse cara está em equilíbrio, a única forma de eu explicar dele não ir para baixo é falando que a tração está para cá, não é assim? Então tá aí. Cara, resumindo, galera, foco em 1 para tração, tá? Mano, foco em 1 para tração. Você entende, cara, que esses 2 vetores aqui tem que anular com a tração, não tem? Os 2 vetores tem que anular com a tração. Você tem o vetor força elétrica para cá, o vetor peso para cá, tá? Ó, vou colocar a bundinha de um vetor na cabecinha do outro. Ó. Isso aqui é força elétrica. A bundinha desse vetor na cabecinha do outro. Isso aqui é a força peso, tá? E a resultante tem que anular a tração. A resultante está bem aqui, não tá? Ou seja, meninos, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, assim. Se você olhar para esse ângulo de 45 graus, o peso vai fazer o papel de cateto adjacente.